sejam bem-vindos a mais um momento de conversa, de bate-papo sobre assuntos que podem importar para você. Eu sou Poliana Souza e hoje a gente vai ter uma conversa muito especial sobre disfagia em idosos. Para quem não sabe o que é disfagia, a nossa convidada vai explicar daqui a pouquinho. E o que importa no manejo, né, dessa alteração nas pessoas idosas. A minha convidada de hoje é alguém muito especial para mim, né? Marcou a minha vida profissional, é a Cristiane Freitas, que é fonoaudióloga, especializada em disfagia e é paliativista, é coordenadora da Fonocare Atendimentos Domiciliares em São Paulo e disseminadora dos cuidados paliativos para fonoaudiólogos num trabalho incrível. Seja bem-vinda, Cris. Puxa, muito obrigada, Poli, por esse convite. Para mim é uma honra estar aqui com você. Você que também marcou minha trajetória profissional. E eu quero também te parabenizar por esse espaço que você está criando, porque essa informação, né, de profissionais de saúde, levando essa informação para as pessoas em relação à qualidade de vida, eu acho que isso é de uma grandiosidade enorme. A gente tem hoje essas redes que dá para ter um alcance que a gente não tem nem noção. Então, parabéns por essa sua iniciativa, por esse espaço aqui. Obrigada pelo convite. Eu não dei a informação mais importante de todas, que a Cris faz aniversário no mesmo dia que eu. Fazemos aniversário no mesmo dia. É mesmo, não tem como. No dia do meu aniversário eu sempre lembro de você e a gente troca. Bom, então, para a gente começar um pouquinho essa conversa, né? A gente vai falar sobre a disfagia. Eu acredito que muitas pessoas nem conheçam esse termo. Mas quando a gente fala disso, a gente está falando de condições que atrapalham a capacidade das pessoas de engolir. Né? Engolir, que é uma coisa tão natural, automática, né, no nosso dia a dia, mas que pode se tornar um grande desafio em algumas situações, impactando não somente, né, a capacidade de nutrição, a possibilidade de hidratação, mas também influenciar de outras formas, diretamente na saúde, no bem-estar, nas relações, né, e na qualidade de vida dessas pessoas. Mas como é que a gente reconhece esses sinais? O que a gente faz para ajudar, né, um idoso da nossa família, enfim, uma pessoa querida, um familiar, quando a gente observa essa dificuldade? Como é que a gente lida com isso no nosso dia a dia e em situações de cuidados paliativos, enfim. Para responder todas essas nossas dúvidas, a Cris está aqui hoje, né, para nos ajudar a conversar sobre isso. Então, para a gente iniciar essa conversa, Cris, o que é a disfagia? O que é isso que a gente chama de disfagia? E quais as principais causas da disfagia nas pessoas idosas? Puxa, é muito bom falar disso com vocês, porque é um assunto tão desafiador, né? Eu acho que é um ponto que a gente tem que começar a olhar, porque a dificuldade de deglutição, ela vem aparecendo, né? E é um desafio para a pessoa que lida, que está com a dificuldade de engolir, para todo o entorno. Então, a disfagia em si, ela é a dificuldade nesse transporte da comida, da saliva, da boca até o estômago. Então, de alguma forma, ocorre alguma alteração nesse processo, que é uma sincronia perfeita. Parece que é uma coisa tão simples, a gente nasce sabendo engolir, e de repente, como que pode a comida desviar, no caso, para o pulmão? Mas realmente precisa haver um jogo pressórico de muita sincronia para que essa comida possa ir da boca até o estômago. Então, quando existe essa alteração nesse percurso, a gente chama de disfagia, que é essa alteração de deglutição. Ela pode acontecer em vários cenários. Então, a disfagia ela é um sintoma de uma doença de base. Então, diante de algumas doenças, a gente vai encontrá-la com mais frequência, mas também ela pode acontecer no idoso. E aqui é legal da gente dizer, porque não é porque a pessoa é idosa que ela tem uma doença. A gente está dizendo aqui até de algo natural, de um processo de envelhecimento natural, e que pode acarretar nessa dificuldade de deglutição, porque muitas vezes são alterações bem simples, né? Por exemplo, a prótese dentária que não está muito bem adaptada, atrapalha na mastigação. Às vezes o idoso ele pode fazer uso de uma medicação
que deixa a boca mais seca, e isso atrapalha na lubrificação para a formação desse bolo alimentar, e então a pessoa não consegue mastigar, engolir aquilo, fica, né, difícil dela ejetar. Então, são características que mostram uma dificuldade de engolir, que pode ser um processo natural ou que pode ser mesmo de acordo com a presença de alguma doença. Interessante, né, a gente pensar sobre tudo isso. Estou aqui pensando, né, quantas medicações a gente não usa, né, antipertensivos, psicotrópicos, uma série de medicações que realmente secam a saliva. Os pacientes às vezes reclamam, né, doutora, minha boca está muito seca, né, eu não consigo, às vezes eu vou falar e não consigo, e também tem a questão do engolir, né, que a gente às vezes esquece. E é tão importante a gente pensar nisso, né? Que às vezes a nossa ação como profissional de saúde está contribuindo para isso, né? E como a gente tem que estar atento, né? Principalmente nos idosos. Cris, quais são os sinais e sintomas mais comuns que tem que chamar a atenção, né? Dos profissionais de saúde, mas aqui no caso, né? Dos familiares e do próprio indivíduo que pode estar tendo alguma alteração ali da deglutição? Perfeito. Acho que o sinal mais clássico que todo mundo conhece é o engasgo, aquele engasgo que a pessoa fica sufocada, que não passa o ar, que ela sente, né, aquela obstrução da via aérea. E isso realmente é muito grave, mas existem outros sinais que já nos dão indícios de que esse processo muscular precisa de uma atenção maior. E eu até costumo dizer que são 3 níveis de engasgo. Então, o primeiro nível é um pigarro. A pessoa come e ela tem aquele enroscar, né, da comida que enroscou ali naquele processo e ela tem um pigarro. O segundo nível desse engasgo é a tosse. Então, ela come e tosse, porque não é normal a gente comer e tossir, a gente engolir e pigarrear. Então, são sinais que a gente precisa ficar atento e muitas vezes isso passa, né? Então, fala, mas é que o meu avô, o meu pai sempre foi assim, sempre ele tossiu quando comia, ele sempre tem essa tosse. Mas de fato não é algo normal dentro da alimentação ter esses sinais. Mas podem haver outros, né? Então tem um sinal que chama voz molhada, que é quando a pessoa come e altera a qualidade da voz. É como se tivesse uma secreção ali na voz da pessoa. Quem ouve tem a sensação, assim, a vontade de limpar a garganta. Então é mais ou menos, sabe, você ouve que a voz tem alguma coisa, isso se chama voz molhada. O que significa, né? A prega vocal, ela tá ali na passagem da via aérea, a entrada do pulmão, que é onde só pode passar ar. Então, quando esse alimento, essa saliva desvia para o lugar errado, é como se sujasse ali aquela região da prega vocal e produz esse efeito sonoro. Então, isso já é um sinal também que nos mostra uma dificuldade até mais intensa, porque a pessoa não percebeu, ficou ali, ela não tentou limpar. Mas eu acho que uma coisa interessante que poucas pessoas sabem, que é legal de citar, é que coriza e espirro durante a alimentação pode ser o primeiro indício. A deglutição da gente, ela é toda por pressão. Então, lábios, bochechas, o véu palatino, a úvula, a laringe, elas são válvulas de pressão. Às vezes acontece uma diminuição dessa pressurização ali do véu palatino, da úvula, lá no fundo da garganta, que é a passagem para o fechamento do nariz. Então, se tem uma diminuição desse músculo ali, né, daquela região fechando aquela passagem, o alimento fica um resíduo naquela parte e, como é muito sensível, começa a provocar coriza e espirro. Então, muitas vezes eu chego na casa do paciente e ele diz assim, eu espirro quando eu como, meu nariz pinga quando eu como, e passa de uma forma despercebida, só que já é o primeiro indício de que essa musculatura precisa de um olhar para um ajuste, né, para poder melhorar a função. E a gente às vezes não pensa nisso, né? Que esse tipo de sintoma, quando relatado, deveria ser avaliado por um fonoaudiólogo, né? E talvez a gente consiga aí uma melhora grande do controle de sintomas com a terapia, né? E às vezes a gente dá remédio, né? Aumenta a polifarmácia, aumenta o risco de efeito colateral, de interação medicamentosa inadequada, com coisas que não vão funcionar, a verdade é essa, porque a mecânica continua ali alterada, né? E como é importante a gente entender tudo isso para que a gente também possa, o paciente possa, né, dizer, olha,
Eu assisti, eu ouvi um podcast falando sobre isso, será que não é esse o meu caso, né? E a gente, enquanto profissional de saúde, também está atento com isso para não fazer iatrogenia, né? Puxa, né? Será que ele tem alguma alteração ali na dinâmica da deglutição? Será que eu não deveria pedir uma avaliação especializada para esse paciente, né? Acho que isso é muito interessante. E, enfim, a gente sabe que a disfagia é algo que afeta demais a qualidade de vida, né, dos pacientes. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, como que ela afeta essa qualidade de vida, o que ela pode trazer de prejuízo para esses nossos pacientes, para esses idosos, enfim. Realmente é algo que impacta muito, né? Impacta a pessoa e todo o entorno, a gente vê cada vez mais isso acontecendo. Porque a alimentação é algo muito enraizado em nós. Então, se a gente não consegue mais engolir da forma como a gente conseguia, se a gente come, tem alguma sensação, né, dessa comida desviando, eu até não comentei do outro sintoma, pode sentir aquela comida parada na garganta, isso é outro sinal também. Então, primeiro que a pessoa pode começar a ficar insegura para comer, porque não é mais natural, e também passa a ser até constrangedor engasgar na frente dos outros. Então, eu vou num lugar público, eu estou ali num restaurante, começo a engasgar e é super constrangedor. Acho que todo mundo já engasgou. Você quer tentar controlar a tosse, não dá, é um reflexo, né, que vem, todo mundo olha assustado, né? Então, imagina uma pessoa que convive com isso, que não é que acontece de vez em quando, é algo que acontece sempre, ela vai ficando insegura. Muitas vezes ela deixa de comer na frente dos outros por conta dessa insegurança, por conta desse constrangimento, ou quando essa dificuldade vai ficando ainda mais avançada, acontece até o inverso. Aquela pessoa ela tem restrições na alimentação, tem coisas que ela já tem a indicação de não poder comer mais, e aí a família, todo o entorno começa a evitar de comer na frente daquela pessoa, porque fala, puxa, ele vai sentir vontade de comer o que eu estou comendo, então é melhor comer escondido. Então, percebe o quanto que afeta essa qualidade de vida de uma família, de um núcleo, que essa questão da alimentação é a hora que a gente senta à mesa com todo mundo para trocar, né, como foi o dia, para conversar, é um momento de socialização. Então é algo que começa a dar tanto uma alteração física, que é essa questão mesmo da insegurança, do medo de comer, do sintoma ruim, quanto esses impactos na vida social da pessoa, emocional e por aí vai. São muitos impactos na qualidade de vida. Se a gente for pensar, né, a gente tem uma cultura muito pautada na alimentação, né? Assim, a gente sai para jantar para comemorar, faz um almoço de família para comemorar, vai encontrar com os amigos, vão tomar um café, ou então, enfim, é tudo muito ao redor da mesa, né? Completamente. Completamente, tudo tem a ver. Se a gente estivesse aqui juntas no presencial, a gente estaria tomando um café. A gente comemora o aniversário com um bolo. Então, é algo que é até um marcador, né? Esses dias eu participei de um evento que não tinha, ninguém ofereceu nada assim de coffee break e tal. E a gente avalia o evento por isso. Puxa, não tinha nada, um cafezinho. Então, assim, olha como são marcadores até de qualidade. Se você recebe alguém na sua casa, você vai se preocupar, o que eu vou oferecer para a pessoa comer ou beber? Então, é muito enraizado. E aí a pessoa deixa de comer por vários motivos, né? Porque ela não consegue mais, então ela vai perdendo essa identidade, que é algo realmente muito enraizado em nós. Aí não é, como você mesma disse, não é só um sofrimento físico, né? Um sofrimento físico, emocional, né? Porque, enfim, você se priva dessa oportunidade, dessa troca com os outros, é um sofrimento social, enfim, tem uma série de coisas aí envolvidas que às vezes a gente não pensa, né? Mas como que a gente avalia, Cris, a disfagia? Como é que eu avalio a gravidade da disfagia? Porque a gente tem graus, né? A gente tem graus que vão definir se responde ou não à terapia, se eu preciso de adaptação ou não da dieta, se eu posso não manter dieta, né, pelas vias naturais. Então, como que a gente avalia tudo isso?
Sim, sim. E de fato, para essa avaliação, é como você comentou, que precisa ter um olhar de um fonoaudiólogo, que é o profissional que é capacitado para essa análise, para essa avaliação. Então, o primeiro sinal de uma dificuldade do que a gente está falando, vale a pena a avaliação de um fonoaudiólogo. Então, o que é soberano é a avaliação clínica, esse olhar mesmo de analisar as estruturas, mobilidade, força, agilidade, e a gente observar também a função, como que essa pessoa engole, isso é fundamental. Nós temos também exames de deglutição, videodeglutograma, tem a nasofibrolaringoscopia da deglutição, que também nos mostra, mas a avaliação clínica ela é soberana. Nós temos 3 níveis basicamente, tem várias classificações, mas acho que para ficar até mais claro para as pessoas entenderem, de gravidade da disfagia, que é um grau leve, grau moderado e grau severo. O grau leve é quando a pessoa tem uma dificuldade de deglutir, mas que de alguma forma não tem grandes impactos. Então, ela tem uma alteração de mastigação, né? Tem essa questão até que eu estava dando exemplo, a prótese mal adaptada, mas que ela não tem um sinal de que a comida está desviando para o pulmão, por exemplo. Então, ela não tem o que a gente chama de penetração-aspiração, que é quando entra para a via aérea. Uma disfagia moderada já é uma pessoa que tem esse sinal, ele já tem um risco maior, mas que ele consegue alguma compensação, com manobra, com utensílio, com esse modo de oferta, adaptação de consistência que o fonoaudiólogo indica a partir da avaliação, e que ele consegue se adaptar e manter essa via oral. E a disfagia grave é quando existe mesmo uma dificuldade muito importante, que a pessoa ela engole, praticamente vai para o pulmão de uma forma maciça ou mais frequente, existem muitos riscos de uma pneumonia, que pode levar até óbito também, dependendo desse nível de engasgo, né, do quanto que obstrui a via aérea. Então, já é um grau que a gente precisa ficar muito cauteloso, o quanto que ela tem condições de manter essa comida por boca. E aquilo que eu estava dizendo da forma de avaliar, que a avaliação clínica é soberana, porque é muito variado, assim, como é esse processo de deglutição. Então, a gente sempre associa também ao quadro geral, uma doença de base, porque a gente tem um raciocínio do que pode estar acontecendo com essa biomecânica. Como, por exemplo, aquela doença DPOC, né, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que a pessoa fica nessa incoordenação entre respirar e engolir, por exemplo. Normalmente, ela vai ter mais dificuldade para engolir, esse risco de aspiração do meio para o final da ingesta. Então, aspiração, né, para quem não conhece, é a comida que escapa para o pulmão, que desvia para o pulmão. Então, por quê? Porque ela vai fadigando esse respirar, né? Então, para a gente engolir, você tem que fazer a apneia para fechar o tubo da via aérea para a comida passar por trás, lá para o sistema digestivo. Então, essa pessoa ela vai ficando cansada dessa apneia, então ou ela respira ou ela engole. Então, do meio para o final, que ela vai apresentando o risco. E se eu indico, por exemplo, um exame logo direto, assim, para ver se ele tem a disfagia, para constatar, pode ser que ele não apresente a dificuldade lá por conta de ser um volume menor. Então, no volume menor, ele consegue controlar. Por isso que essa avaliação clínica ela é soberana. E a gente indica os exames, claro que eles ajudam muito, mas precisa ter o critério, mas esse raciocínio é o que vai nos mostrar essa gravidade. Então, ele tem o risco a cada quantidade que ele come, ou tem alguns fatores que influenciam, nível de alerta, esse cansaço respiratório, por exemplo. São muitas coisas que a gente precisa analisar. Você sabe que eu nunca me esqueço de um caso que a gente acompanhou juntas, de um paciente que fez, assim, era um paciente com demência, né? Uma demência avançada, tinha alteração comportamental, e ele tomava as medicações à noite para dormir, né? E eu lembro até hoje, assim, que esse paciente realizou o exame num horário muito cedo, que era um horário onde ele ainda tinha efeito residual aí das medicações psicotrópicas, né? E eu lembro que a gente discutiu muito esse caso, do tipo, a deglutição dele clinicamente não é tão ruim quanto que o exame nos mostra. Será que a gente deve acreditar nesse exame ou no que a gente vê? E acho que isso é uma coisa muito importante, né? Em que momento foi feito esse exame? O que mais interferiu nesse exame, né? O exame, ele é para nos ajudar, mas a avaliação clínica, ela sempre tem que ser soberana, né? Sempre, assim, a gente tem que ter isso muito em mente, né?
Eu lembro que a Nossa, gente discutiu muito esse caso, assim, que a gente não acreditava naquele exame. De fato, o exame feito num horário que sim. não era legal para aquele paciente especificamente, né? Nossa, esse caso, com certeza, você me falando agora, me veio claramente, eu carrego comigo, porque foi um aprendizado enorme, né? E tudo que a gente vivenciou, porque de fato o que você falou é exatamente isso. Era uma angústia, e aí que tá a questão que eu acho legal a gente falar, era uma angústia da equipe, porque era um quadro demencial, né? Era uma síndrome demencial, mas que altos e baixos, né, Poli? Porque ele internou por uma infecção que possivelmente ele ia reverter aquela disfagia grave. Lembrando isso, a disfagia é o sintoma de uma doença de base. Então, ela pode flutuar também, ela pode estar grave porque ele já tinha demência, a disfagia de base e ainda uma infecção vigente. Tratando a infecção, ele poderia voltar naquele quadro basal ou próximo dele. Mas a angústia da equipe dele não estar se alimentando, né? Porque ele trocava a noite pelo dia, era exatamente isso. E aí eles se basearam no exame, que é um recorte, né? A gente não pode tomar uma decisão da vida de alguém por um recorte, é o que você disse, não era o melhor momento. Ele estava sendo alimentado por alguém que ele não conhecia. Isso para uma síndrome demencial é um impacto enorme, porque a gente tem todo um ritual, quem dá comida no local, né, no horário, sem aquele ruído. Imagina você numa sala de raio-x gelada, o alimento misturado ao bário, qual que era a Mal chance? acordou. Mal acordava, então qual era a chance disso dar certo? Aí lá no laudo disfagia grave, não, vamos indicar a gastrostomia, lembra? E era um caso que realmente na avaliação clínica ele ia muito melhor, respeitando essas questões. Então é muita coisa para considerar. Eu lembro de um caso de um paciente com Parkinson também, assim, muito avançado, e quem ofertava para ele era a esposa. E ela tinha uma paciência assim enorme, porque ele demorava muito para comer. E ela, né, assim, fazia questão de oferecer e ficava aquele tempo todo. E aí, para ela, aquele momento era muito mais do que um momento de oferta, né? Ele já tinha uma demência pela doença de Parkinson. Aquele era o momento de interação dela com ele, era o momento em que ele respondia, né? Em que ela tinha um retorno dele, daquilo que ela estava fazendo, né? Assim, Exato. de que ela se sentia reconhecida por ele, porque ele já quase não reconhecia mais as pessoas, né? Então, assim, Uhum. são coisas que parecem ser filosóficas, mas que elas são muito importantes, né? Verdade. O quanto o ofertar alimento, ele vai muito além do nutrir, né? Do dar nutriente, né? Assim, a É, gente já falou um pouco da questão social, mas tem toda essa questão de que isso também é uma forma, muitas vezes, de você ofertar um cuidado para o seu ente querido. E aí eu queria emendar na próxima pergunta, né? Assim, a gente tem casos e casos, a gente tem momentos e momentos de doença. Então, mesmo nesses casos de disfagias mais graves, a gente sempre vai precisar de uma via alternativa de alimentação? Ou será que a gente consegue, em algumas situações, manter a via oral? Porque a gente está falando da angústia da equipe, mas eu acredito que dentro das casas essa angústia também aparece, né? nossa, essa é uma pergunta, né? Uma pergunta incrível e que existe muita coisa por trás, né, para responder. Acho que é algo que a gente tem que falar mais sobre isso. Obrigada por esse espaço até para poder falar. Porque parece que é uma receita, né, de 8 ou 80. Então, realmente, ele consegue comer, mantém a via oral, não consegue, suspende, como se fosse dois mundos à parte, né? E a gente precisa analisar que tem um caminho do meio aí. Acho que, de fato, a resposta que você me perguntou sempre vai precisar de uma sonda? Não, não é sempre. E não existe uma regra. A gente precisa unir essa indicação técnica, que é do profissional de saúde, porque, de fato, né, uma disfagia, um risco enorme de broncoaspiração é uma indicação técnica, mas, sem dúvida, aos valores daquela pessoa, a autonomia dela. Então, aquela via alternativa faz sentido para ela, né? Algo que vai de encontro com qualidade de vida, vai trazer funcionalidade, vai trazer bem-estar. Então, são muitas coisas para considerar. E eu acho que essa é uma resposta mesmo que a gente tem que analisar tantas coisas, autonomia, em que fase do cuidado que essa pessoa está.
Então, também, se ela está numa fase que ela vai ter muito potencial de reversão ali, né, de nutrir, de funcionalidade, ela pode ser muito bem-vinda a uma via alternativa. Mas, se a pessoa está numa fase, aí a gente entra nessa questão de doenças mesmo, numa fase avançada, em finitude, que a gente já tem uma alteração ali de metabolismo, de absorção. Então, será que faz sentido indicar uma via alternativa, sendo que ela não é a solução dos problemas, né? Porque a pessoa pode continuar broncoaspirando refluxo, saliva. Então, não é uma solução dos problemas e a gente tem que entender muito bem em que contexto que nós estamos. E, sem dúvida, se essa ação, né, essa indicação da via alternativa trará mais benefício do que o risco, porque o risco ele existe, por não ser a solução dos problemas. Então, de fato, a resposta é não, não é sempre. A gente tem que analisar tudo isso. E eu acho que o profissional precisa pensar junto ao paciente e à família, porque é cada caso. Acho que também é muito importante dizer que essa questão da alimentação ela é muito pessoal, é muito singular, porque tem pessoas que desejam muito o alimento e tem pessoas que não gostam de comer, ou que já se tornou algo tão desagradável esse comer que ela já não tem mais prazer naquilo. Então, quem é essa pessoa? Qual é a relação dela com a alimentação? Qual que é o benefício dessa alimentação? Então, são muitas questões para considerar para chegar nessa resposta, por isso que é uma ação tão individualizada. Por isso que não é uma receita de bolo, né? Assim como não é uma receita de bolo, o que eu vou perguntar agora, né? Assim, nesses casos em que a gente tem realmente uma dificuldade maior, né? Mas a gente avalia aquele caso de forma individualizada e, de fato, não faz sentido para essa pessoa, para essa família, para esse momento de doença, a gente pensar em entrar com uma via alternativa. Que tipo de adaptação a gente pode fazer, principalmente para aqueles que desejam manter a alimentação, né? Para que eles possam conseguir se alimentar, não vou nem dizer melhor no sentido nutricional, mas se alimentar de uma forma que lhe cause menos desconforto, porque a disfagia também pode causar desconforto, né? Então, o que eu posso adaptar para que essa pessoa consiga manter alguma ingesta por via oral de forma que lhe dê ainda algum prazer? Perfeito. Esse tipo de estratégia que você está citando, a gente chama de dieta de conforto, que é indicado nessa fase, né, que é uma fase avançada de doença, onde foi visto em conjunto, num plano de cuidados compartilhados, de que não tem essa indicação de uma via alternativa. Então, é uma forma de alimentar e ela é bem individualizada, porque a gente precisa analisar como que essa pessoa engole. Então, a partir disso, indicar qual é a melhor consistência para ela. E até também quebrando um mito que todo mundo acha que o pastoso é a única consistência segura, nem sempre. Porque tem pessoas, por exemplo, num quadro de uma fraqueza importante de língua, se eu der um alimento pastoso, esse peso, a chance de ficar resíduo é muito grande. Então, eu posso ir com alguma coisa mais, né, menos viscosa, um líquido mel, por exemplo, ele pode se beneficiar mais. Então, a análise da consistência da alimentação, o utensílio faz muita diferença. É muito diferente a gente tomar num copo, por exemplo, um copo longo. Quando a gente bebe num copo longo, você tende a fazer essa extensão cervical e isso aumenta a chance de broncoaspirar, porque você abre mais a via aérea. Um copo curto, você consegue posicionar melhor a cabeça, às vezes até colocar um travesseiro aqui, um rolinho, né, de toalha para posicionar a cabeça. O tamanho da colher importa, então usar a colher que o tamanho da colher seja menor do que a língua daquela pessoa para controlar volume. São muitas estratégias. A gente usa uma das estratégias que eu lembrei, de colher melada, não sei se vocês já viram, mas ela pode ser muito usada em várias questões, tanto para aquela pessoa que segura a comida na boca, e aí não adianta a gente ficar falando engole, engole, porque isso também não é prazer. Imagina alguém te dando a comida e toda hora falando para você engole, engole. Então, a colher vazia, ela dá um novo input sensorial para despertar, né, para aquela fase oral ter a resposta, ou para aquela pessoa que deglute com tanta fraqueza que vai fazendo as sobras, o resíduo. Então, você vai dando a colher vazia para ajudar a limpar. Ele engole saliva e vai ajudando a limpar resíduo. Então, são várias estratégias que a gente pode usar, muito personalizado e, acima de tudo, respeitando o que é de vontade do paciente. Então, as memórias afetivas, porque o alimento, ele tem esse caráter em nós, né? Quando a gente lembra de uma comida que a gente gosta, que alguém que a gente é especial para a gente
prepara para a gente já saliva, a gente já lembra de alguma coisa lá do passado, né? Puxa, aquele alimento que minha avó fazia, enfim. A memória afetiva, a gente precisa resgatar do que é importante para aquela pessoa, para aquele núcleo, e existem todas essas estratégias. Eu acho que é muito interessante a gente falar também, Poli, que quando entra nesse ponto, às vezes tem aquela ideia assim, mas ele está então nessa condição, então deixa ele comer o que ele quiser. Então, para que a fono vai, né? Se ele já está num processo até de finitude, deixa ele comer o que ele quiser. E a gente pensar, igual você disse, que a disfagia, ela não é conforto, né? Ela pode ser um mal-estar, uma maleficência da gente deixar a pessoa comer do jeito como ela consegue comer. Se ela está com dificuldade, é porque ela precisa de auxílio. Então, entra o profissional para fazer esses ajustes, para poder construir esse cenário de um modo de oferta mais prazeroso possível, respeitando esses valores, para que a pessoa consiga engolir de uma forma, né, minimizando os danos e que seja mais prazerosa possível. O deixar comer o que quiser e como quiser pode ser uma fonte de desconforto, né? Se a pessoa não tem a capacidade, não consegue fazer de uma maneira mais adequada. Acho que isso tem que ficar bem marcado, né? Não é que, assim, o profissional é ruim, não deixa ele comer. Não é isso, mas é que o risco de desconforto, às vezes, também está ali presente e é imenso, né? Sim. Você me fez lembrar de uma cena do Ratatouille, quando o crítico, né, vai provar a sobremesa, né, feita pelo personagem principal, né, e aí vem um flash de lembrança da infância dele, né, do sabor de uma sobremesa que a avó dele fazia, né? Acho que para quem não consegue ter a visualização do que seria a memória afetiva ligada à alimentação, essa cena ela é perfeita, né? Assim, porque é um desenho infantil, enfim. Mas é muito bonitinho isso, né? Porque vai aquele flash da lembrança da infância dele. Cris, como que a gente pode orientar os cuidadores e familiares para que eles possam apoiar, né, o seu familiar, enfim, em algum processo com a disfagia? Eu acho que, puxa, me vem na cabeça pensar que a gente precisa falar sobre isso com eles, do respeito da autonomia dessa pessoa que está com a dificuldade de engolir. Porque eu vejo tanto essa expectativa tão grande em relação à alimentação, por tudo isso que a gente está dizendo. Então, entender qual é a relação daquela pessoa com a alimentação, daquela pessoa que está enfrentando a dificuldade. E mesmo pessoas que não têm mais condição de verbalizar, né, no caso que a gente está falando de uma síndrome demencial, ela vai mostrar. Quantas vezes a pessoa trava a boca, né? Você dá 2 colheradas, ela não quer mais, ela mostra para você que não quer. Então, esse respeito também de saber o limite do outro, o que é prazeroso para o outro, do que ele tolera. Então, é o familiar acalmar o coração de perceber que isso é um processo natural, essa questão de deixar de comer ou de ter dificuldade de se alimentar, principalmente diante de doenças que são progressivas, doenças que cursam com essa dificuldade. Então, entender qual é a relação do alimento para aquela pessoa, acho que é uma forma incrível de acolhimento e de estar fazendo, porque a sensação é que dá do familiar, mas eu quero fazer algo, então parece que alimentar é estar cuidando, e se eu não alimento, eu estou negligenciando um cuidado. Então, a gente perceber que não, que a gente tem como cuidar, né, com esse equilíbrio do que importa para o outro, que tem umas pessoas que querem muito comer e outras que não, e às vezes até esses que querem, por exemplo, ele só quer comer doce, e tudo bem. Então, às vezes fica essa questão, não, mas você tem que comer e a quantidade, sabe? E tem que comer aquilo que sempre comeu. Então, respeitar esse processo que vai mudando. Mesmo a pessoa boa de prata, ela vai deixando de comer, é uma fase. Entender isso, né? Que pode ser o organismo sinalizando a absorção diminuída, essa inflamação que muitas vezes a doença é. Então, acho que isso que fica, da gente orientar essas pessoas envolvidas para que esse sofrimento diminua também para eles, que é um processo natural, essa parte da alimentação. Né? As pessoas se angustiam muito, né? Assim, como é importante ter um profissional de saúde explicando, principalmente é isso mesmo, doenças avançadas, progressivas, quando a gente vai chegando em fases mais avançadas da doença, como é importante as pessoas entenderem que isso faz parte do processo, né?
Assim como a gente perde muitas vezes a capacidade de andar sozinho, de ir no banheiro sozinho, a gente precisa de ajuda para uma série de coisas, essa capacidade também é uma capacidade que pode sendo perdida e que sinaliza, né, que o nosso organismo realmente naquele momento não está precisando, né, tanto mais do alimento como já precisou. Né? Até para a pessoa poder ficar descansada, para desviar a sua energia de cuidado para outras questões que vão surgir na necessidade de cuidado, né? Perfeito. Que vão surgir. Isso Acho mesmo. que é isso. A gente está caminhando aqui para o nosso final, Cris, e eu queria saber, assim, que mensagem, que conselho final você gostaria de deixar tanto para profissionais de saúde, quanto para os familiares, né, que lidam com uma pessoa que tem uma disfagia, né? Uhum. Olha, diante desse trabalho que eu venho fazendo há alguns anos, né, eu aprendo tanto com essa prática, porque, sem dúvida, esse olhar que a gente está falando aqui é esse acolhimento técnico, né, de você ajudar uma pessoa que está com uma dificuldade, que tem impacto tremendo na vida dela, acho que a gente conseguiu mostrar o quanto isso é impactante, mas de uma forma humanizada, né, da gente fazer isso acolhendo todos os envolvidos, que é o paciente, que é a família, esses cuidadores, a equipe de saúde, todos estão envolvidos nessa parte da alimentação. E eu acho também que fica uma mensagem de que, como a gente estava dizendo, a questão da alimentação ela pode ser um marcador, né, diante dessas doenças, que há uma progressão da própria doença e que não é falha de ninguém, não é negligência de ninguém, e que a gente pode se unir em prol desse cuidado, né, humanizado, centrado na pessoa, nos valores de quem é aquela pessoa. E isso acalma muito o coração, porque isso também nos dá muita condição de cuidar daquela pessoa, mesmo quando ela não tem mais esse potencial, né, de reversão. Então, até trazendo aqui para vocês um pouco desse olhar, eu como fonoaudióloga, nós terapeutas fomos formados para reabilitar. Você, médica, foi formada para salvar vidas, né? Então, quando a gente faz isso, desde esse início que a gente está falando aqui, da dificuldade de deglutição, na fase inicial, então eu vou ali com sede ao pote para reabilitar, para reverter, e aí quando existe algo que avança, que é fora do meu controle, e eu não olho para isso, eu corro o risco de chegar num ponto, até aqui eu consigo, e a partir daqui eu não posso mais, e aquela pessoa que está enfrentando essa situação, ela acaba sendo... Ela se torna cuidado de quem? Então, a gente entender que desde o início até a finitude, a gente tem um olhar para essa pessoa, né, em todas essas fases que a alimentação vai sinalizando para a gente, eu acho que é um olhar também de acalmar o coração de todos os envolvidos, de que a gente sempre vai ter o que fazer, né? E respeitar esse processo que é do outro, que é natural, e que a gente tem muitas medidas para cada fase, para cada etapa, dessa forma humanizada. É muito importante isso, né, Cris? Porque senão a gente se frustra com o nosso cuidado, e na verdade o problema não é a evolução, o problema é o nosso foco de cuidado, né? Se o meu foco de cuidado não muda conforme muda o quadro, né? Eu entender que eu tenho que olhar para outras coisas que também são muito importantes, né? A gente se frustra, a família se frustra e o principal interessado nisso, que é o paciente, acaba não sendo cuidado da maneira como deveria ser, né? Não acaba não sendo olhado como deveria ser. Então, acho que foi muito incrível isso que você trouxe aí como mensagem final. Tem uma pergunta aqui que eu sempre faço para todo mundo, né? Que é o mote desse projeto existir. Então, eu também vou perguntar para você, o que importa para você, Cris? Olha, isso é tão profundo, né? Mas o que importa para mim é exatamente esse olhar, sabe, de acolhimento ao outro. Dentro da minha profissão, eu consigo praticar isso e de uma forma sendo completa como profissional e como pessoa. E eu acho que essa forma é a gente também mudar a prática da saúde do nosso país, né? Da gente conseguir fazer de uma forma diferente do que vem sendo feita. E quando a gente contribui para que as coisas se tornem melhor, já valeu a pena ter existido, né? Então, acho que é isso que importa para mim, é fazer mesmo a diferença para levar
essa humanização, esse acolhimento às pessoas que estão ali nesse sofrimento por uma realidade diferente que elas estão experimentando. Cris, onde as pessoas te encontram? Olha, hoje acho que mais fácil de você me encontrar nas redes sociais, eu vou passar aqui meu Instagram, para você quiser dar uma olhada lá, é @cristianefreitasfono, e eu sempre trago conteúdos como esse, né, que a gente está falando aqui sobre alimentação. Cris, queria te agradecer muito por você ter cedido aí um pouco do seu tempo para participar dessa conversa, dividir com a gente sua experiência e, para mim, pelo menos, assim, foi incrível. Acho que é tão importante as pessoas poderem ouvir e conhecer. Eu acho que o conhecimento, ele liberta, né? Assim, ele faz com que a gente possa buscar, né, as melhores alternativas para o nosso cuidado, para o cuidado de quem a gente ama. Então, assim, muito, muito, muito obrigada por ter aceitado esse convite. E eu que agradeço de coração, foi uma delícia esse bate-papo com você, esse encontro, você é uma querida, uma pessoa que eu admiro muito, então estar aqui do seu lado para mim é uma honra. Obrigada pelo espaço de poder falar sobre isso, porque realmente é uma questão, né, de muitas dúvidas quando surge essa dificuldade, então eu fico muito feliz em poder contribuir. Obrigada. E eu espero que esse conteúdo possa ter ajudado a todos que nos assistem, né? Que possa ajudar de alguma forma. E se ficou alguma dúvida sobre o tema de hoje, deixe nos comentários para que a gente possa, na medida do possível, ir respondendo. Muito obrigada pela audiência e até o nosso próximo episódio.